Aqui não tem conversa mole, aqui o bambu ronca. Está começando mais um Ronca Bambu, um programa que fala sobre segurança pública sem meias palavras, que trata de Criciúma, que trata do sul de Santa Catarina. Na entrevista de hoje, falamos com Denis Luciano, um grande jornalista há 20 anos ouvindo as pessoas, conversando e levando jornalismo sério para a população de Criciúma e região. Muito obrigado, Denis, pela tua presença nesse programa. Vamos falar sobre uma temática importante, que é a segurança pública, que é o sul de Santa Catarina. E a partir dessa dinâmica, queria ouvir um pouco de ti. Nascesse aonde, Denis, e como que tu resolveu ir para o jornalismo? Em primeiro lugar, delegado, cumprimentos. Eu olho para o bambu aqui e para a proposta e penso o seguinte: é esse tipo de proposta que nos dá a chance de aprofundar o que precisa ser aprofundado. Em segurança pública, nós vemos uma abordagem muito na margem ainda. A gente precisa aprofundar isso e acho que alguém com a tua experiência tem toda a condição disso. Sabe, delegado, eu estou hoje com 46 anos e o jornalismo diário passou diante de mim como uma namorada atraente que se tornou a parceria da minha vida lá com 15 anos de idade, quando eu comecei nessa rotina do rádio, depois avançando para a televisão, para jornal impresso, e hoje estamos aí já de carreira, ultrapassando os 30 anos, são 20 aqui em Criciúma, vivendo essa rotina de uma cidade que vejo mudou muito nesses 20 anos, principalmente nesse campo que defendes e atuas tão bem, da segurança pública. E isso nos confere o quê? O que a gente faz, né? O pessoal da polícia lá na polícia, a gente do jornalismo aqui no jornalismo, isso nos confere algo que vai muito além da nossa vida, né? Do nosso cotidiano de acordar, tomar café, ir para o trabalho, voltar para casa, cuidar da família, cuidar da sua vida, enfim. O que a gente faz é um exercício cidadão e exige da gente o quê? Vontade de ser cidadão, senão a gente não sobrevive no que faz. Então, eu penso que o nosso exercício é um exercício de fé e de cidadania que nos faz chegar até aqui, Ulisses. Denis, estás aqui há mais de 2 décadas, mais ou menos contemporâneo à minha atuação como delegado de polícia. Eu começo em Criciúma em 2007. Foi o ano que eu cheguei em Criciúma. Exatamente. São quase 20 anos exercendo a função de delegado. E nesse período, de 2007 a 2026, qual a tua percepção sobre a segurança pública de Criciúma? Ela está mais segura ou mais perigosa nessa evolução aí de 2 décadas? Quando a gente chegou em Criciúma para nossa atuação, cada qual no seu campo, o que era Criciúma na ocasião? Não era a cidade de hoje. Nós podemos atestar com tranquilidade, delegado, que Criciúma mudou muito nesses quase 20 anos. Mudou no quê? Áreas que não eram tão habitadas são mais habitadas, perspectivas profissionais que existiam hoje não existem ou vice-versa, bolsões de miséria ganharam um outro viés, bolsões de criminalidade avançaram sobre regiões onde antes não avançavam. Hoje já é difícil ir a alguns locais onde antes não se ia. Então, diante disso, resumidamente, eu entendo que nós tivemos uma dor natural, um incômodo natural do crescimento. O que o crescimento de um lugar traz? Entre tantos desafios, a insegurança acompanha. Agora, não podemos dizer que vivemos numa cidade violenta, longe disso. Nós vivemos numa cidade com problemas pontuais de segurança que exigem determinados cuidados do cidadão, mas que não nos colocam numa linha desenfreada de dizer que vivemos num caos urbano de insegurança. Não, eu não vejo isso. Agora, eu vejo sim que criamos problemas, que determinadas questões estruturais não acompanharam ainda, que nós precisamos avançar em determinados pontos de estrutura de segurança, de estrutura policial, para acompanhar os tempos. Há um descompasso entre o tempo que vivemos e a estrutura para esse tempo que vivemos. Mas ainda é tempo de consertar isso e de evitar algo maior no futuro, porque não estamos num caos ainda da segurança pública. A gente fala muito sobre planejamento, e planejamento na área de segurança pública é essencial. A gente sabe que Santa Catarina é um estado que vai crescer no que diz respeito à questão populacional. 1,12% da extensão territorial do Brasil, mas com 8 milhões de habitantes, com uma perspectiva de nos próximos anos chegarmos a 12 milhões de habitantes. O que é necessário para que se haja neste momento para garantir que o futuro de Santa Catarina tenha estruturas de saúde, educação, assistência social e segurança pública na tua visão?
Delegado, as pessoas, em linhas gerais, vivem aquela tentação, quando se fala de estrutura, de falar de delegacia, viatura e policial, o que é absurdamente indispensável. Não tem-se dúvidas disso. Mas nós precisamos enxergar a sociedade como um todo. Quando a gente fala num crescimento de uma cidade, no florescer de um bairro, no surgimento de um condomínio, nós estamos falando de famílias que estão ali alocadas. Famílias que esperamos se constituam, se enraizem ali, tenham seus filhos e que para os seus filhos precisem do posto de saúde, da escola. Então, o que me parece é que esse descompasso existente, e eu insisto no descompasso, por um lado, nós pensamos na atração de uma grande empresa que tenha no seu entorno condições habitacionais de abrigar aquela gente, mas nós esquecemos da estrada, nós esquecemos do posto de saúde, esquecemos da escola, esquecemos que na escola tem que ter professor, que no posto de saúde tem que ter enfermeiro, tem que ter médico, enfim. Nós esquecemos da estrutura da sociedade como um todo. E no meio desse crescimento populacional, que está aí, é uma realidade, nós devemos lembrar o seguinte, que os indicadores sociais de Santa Catarina fazem o nosso estado extremamente atraente. Eu sou um cidadão que veio de outro estado, vim do Rio Grande do Sul, viver em Santa Catarina pela perspectiva de uma vida melhor. E deu certo. Como para muita gente que vem de outros estados, dá certo. Agora, essas pessoas que vêm de outros estados, eu tenho para mim que a maioria absoluta é gente trabalhadora, que quer vir aqui empreender, quer vir aqui gerar emprego, se consolidar, ter o seu ganho, criar sua família, enfim. Agora, tem também aqueles que não vêm com esse viés. Aqueles que vêm para cá tentando se aproveitar da situação. E aí, de novo, criamos elementos para atrair bolsões de insegurança. Logo, essa visão de uma segurança sólida para um estado como o nosso, que é atraente e que vai crescer, ela requer atacar em diversos campos, desde o campo social, habitacional, educacional, de segurança sanitária. Então, só aí eu vejo, no mínimo, 4 vieses de infraestrutura urbana que precisam acompanhar. E aí, no meio disso, está o investimento na segurança. Mas o que me preocupa, delegado, é que o futuro, carente de um planejamento global, foque apenas e tão somente no ponto específico e não tem essa visão ampliada. E aí, essa visão ampliada, ela precisa ser uma visão que transcenda governos, né? Ela tem que ser uma visão macro de Santa Catarina. E eu vejo o nosso estado em melhores posições nesse sentido do que estados vizinhos, por exemplo. E isso é importante para nós porque se o vizinho não vai lá muito bem, o nosso estado atrai mais gente ainda, inclusive do próprio vizinho. Face a quantidade de gaúchos paranaenses que estão encontrando em Santa Catarina essa condição. Mas, para que isso funcione, não podemos contar com políticas pontuais. Precisamos de políticas integradas nesses diversos campos que vão da segurança até os outros segmentos que eu citei aqui. Para você ter uma ideia, falando em planejamento estratégico, na nossa gestão, enquanto delegado-geral da Polícia Civil, que finalizou no final de fevereiro do ano de 2026, nós criamos alguns decretos que acabam sendo gatilhos para aumento de estrutura em razão do contingente populacional. Então, quando a gente fala em delegacias da mulher, cidades com mais de 50 mil habitantes passam a ter obrigatoriamente delegacia da mulher. Então, quando o IBGE diz que a cidade tem 49 mil habitantes, mas ela passa a ter 50.001, ela passa a ter uma delegacia da mulher. Quando a gente fala em estruturas que atuam contra essa violência aí, o que a gente cria também? Cidades com mais de 150 mil habitantes passam a ter uma delegacia exclusiva da mulher, separada da delegacia da criança, adolescente e idoso. Então, Criciúma passa a ter uma delegacia exclusiva que atende a mulher. E nas cidades com mais de 300 mil habitantes, se separa, então, a delegacia da mulher, da criança e do adolescente infrator. Isso também se aplicou à questão das estruturas de investigação. Criciúma antigamente tinha uma delegacia que era uma divisão de investigação criminal. Como ela tem 200 mil habitantes, nós criamos também um decreto que faz com que cidades com mais de 200 mil habitantes passem a ter 3 delegacias especializadas: homicídio, roubo e tráfico de drogas, para atuação contra essa criminalidade violenta. Nas cidades com mais de 300 mil habitantes, nós temos 6 delegacias especializadas obrigatoriamente. Então a gente fala em tráfico de drogas, homicídio, roubo, estelionatos e fraudes, que foi uma demanda crescente nos últimos anos, proteção animal, que cuida de maus tratos contra os animais domésticos, e uma delegacia de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Só para nós contextualizarmos que há uma necessidade de melhoria de estruturas
quando as cidades começam a atingir determinado tamanho, para que o tamanho da cidade corresponda com as estruturas públicas que vão realizar esse tipo de atendimento. E a gente fala muito de números, né? Diminuição de números, estabilização de números, mas tu, como jornalista que entrevista pessoas, recebe demandas de ouvintes, o que a rua diz sobre essa questão de segurança pública? Eu vou fazer uma analogia aqui, delegado, entre rua e gabinete. Vamos lá. Tem uma cidade aqui do estado, que é a nossa maior, Joinville, com a qual eu tenho uma ligação pessoal. Eu morei em Joinville, então até hoje isso faz muitos anos, mas tenho amizades até hoje. E esses tempos esteve em Criciúma, já faz algum tempinho, alguns meses, a atual prefeita de Joinville, que é jornalista, a Rejane Gambim. E até por ela ser jornalista, fomos tomar um café e tivemos uma longa conversa aí, misturando de tudo um pouco, gestão pública e tal. E, na época, o então delegado-geral, que está aqui à minha frente, estava tratando do que o delegado Ulisses acabou de resumir aqui, e lembro de conversar com a vice-prefeita, na época, Rejane, sobre como Joinville se encaixava nisso, sendo uma cidade de mais de 600 mil habitantes, com os desafios inerentes de ser uma metrópole, como é Joinville, a nossa maior cidade. E aí ela colocava que essas delegacias especializadas todas elas tinham uma tremenda demanda em Joinville, e era cruel com o povo de Joinville e com os agentes de segurança de Joinville que atividades tão densas estivessem agrupadas, num agrupamento insano. E aí lembro que conversamos bastante, de uma forma elogiosa, ouvi dela, menções a esse projeto que hoje é uma realidade, de desmembrar delegacias, criando estruturas mais compatíveis conforme as populações das cidades, que isso é extremamente efetivo. E aí eu parto de um macro exemplo, Joinville. E eu sigo no exemplo de Joinville porque, mais ou menos na mesma época, diante do que eu ouvi da prefeita, que era vice na época, do Adriano Silva, eu conversei com uma amiga minha lá de Joinville para saber como é que estava a vida lá. Ela não é do jornalismo, nada. Ela é professora lá em Joinville. Como é que está a vida lá? E aí ela referiu alguns problemas na rotina da segurança que nos remetiam a justamente o que a prefeita havia dito. A necessidade de especializar atividades para dar, por um lado, a Polícia Civil condição de investigar e, por outro lado, a Polícia Militar condição de ser a presença ostensiva nas ruas, como precisava ser daí numa outra alçada, numa outra política. E essa amiga dizia que vinha notando uma melhora nos índices de segurança, mas que o povo joinvilense carregava consigo uma preocupação desse crescimento das periferias de Joinville. Porque como Joinville está aí se aproximando de 700 mil habitantes, os bairros periféricos, aqueles mais distantes do centro, que têm menos infraestrutura urbana, e aí chegamos de novo na questão da infraestrutura urbana, eram bairros, loteamentos, enfim, que estavam crescendo muito e a polícia não conseguia chegar lá. Não dava conta, em alguns lugares nem entrava. E que eles, lá em Joinville, tinham a esperança de que isso fosse melhorar diante das novas delegacias. Então eu trago esse feedback de uma popular e de uma autoridade para dizer, na perspectiva da nossa maior cidade, e eu poderia citar N exemplos de cidades médias aqui da região que também foram, ao seu turno, englobadas por esse avanço, extremamente satisfeitas com essa capilarização da segurança, porque isso é a segurança acompanhando os novos tempos, e não a segurança parada lá atrás, pensando assim, não, se eu reformar essa delegacia aqui, tá bom. Não, é algo muito além de um prédio, né? O prédio faz parte, mas é muito além disso. Então, penso que esse movimento ele já gera frutos muito positivos no estado inteiro, delegado. Então, havia uma preocupação muito grande porque nós tínhamos em São Joaquim uma delegacia de proteção à criança, adolescente e mulher. Numa cidade como Criciúma, com 230 mil habitantes, a mesma estrutura. Numa cidade como Araranguá, estrutura idêntica, que era idêntica de Tubarão, que era idêntica de Joinville e de Florianópolis. Então, o objetivo foi exatamente criar uma estruturação para poder atender as maiores cidades. Qual foi, na tua história como jornalista, a cobertura que mais te marcou? Eu vou contar um caso lá do Rio Grande do Sul. O delegado, pela sua cultura geral de segurança e por consumir o assunto, poderá recordar do caso, que é o seguinte, aquele maníaco do parque lá em São Paulo, ele, ao seu tempo, ele acabou deixando um, entre aspas, legado, né, de gente que quis, no mundo do crime, aparecer mais ou menos na mesma linha. E lá na minha terra natal, poucos anos depois, surgiu um criminoso que o caso dele eu acompanhei porque na época, atuando na mídia lá na minha terra natal, cidade de Rio Grande,
Eu já trabalhava no rádio lá, era repórter, e na época a gente fazia tudo lá. Então eu fazia, inclusive, cobertura policial. Isso já tem uns 25 anos, essa situação. Foi o caso que ficou famoso no Rio Grande do Sul, o caso Titica. Era um criminoso chamado Paulo Sérgio Guimarães da Silva, e a inspiração dele era o Maníaco do Parque. Ele abordava casais, porque lá na minha terra natal existe uma grande praia, que é conhecida como a maior praia do mundo, a Praia do Cassino. E lá existe um hábito. Os casais, fim de tarde, início de noite, pegam seu carro e vão para a praia namorar, porque a praia é muito grande, a praia é enorme, então é uma avenidaça beira-mar lá, né? E é muito comum lá que os casais vão namorar nos seus carros na beira da praia. E esse criminoso, sabendo disso, morava na região, ele começa um terrorismo lá de abordar esses casais, sequestrá-los, circular pelas cidades da região e, no fim disso, ele voltava à praia com os casais e matava os dois. E isso atingiu 7 casais. Só que mal sabia o bandido que o primeiro casal que ele atacou, a moça sobreviveu. Eu conhecia essa moça, ela está até hoje lá, é tetraplégica, a Brenda. Ela sobreviveu. E aí acabou que ela foi a chave para que ele fosse encontrado. Mas foi um caso que se arrastou por meses e sempre, toda noite, havia aquele temor: quem vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo casal? E mesmo assim os casais continuavam indo para a praia, até o último caso. Aquilo levou uns 9 meses, do primeiro até o 7º caso. Eis que ele foi apanhado, depois teve todo o júri, uma comoção. Ele está preso até hoje. Ele está preso até hoje porque ele, no fim, matou 13 pessoas, né? Das 14 que ele atacou, sempre casais com um perfil semelhante e tal. E ele tinha um vício, delegado. Ele fazia o seguinte: ele cometia o crime, ia para sua casa e aí ele ligava as emissoras de rádio, porque ele gostava de ouvir a cobertura das rádios no outro dia. Ele sabia tudo do que nós dizíamos. Éramos 3 rádios lá na época cobrindo isso em cima, eu e mais 2 colegas, e depois, quando ele foi preso no júri e tal, nós soubemos disso. Ele contou que ele gostava de ficar ouvindo outro dia no rádio e se sentia feliz com aquilo, porque ele tinha causado aquilo, aquela repercussão. Então eu lembro isso lá do sul do Rio Grande do Sul, de 20 e poucos anos atrás, para atestar aqui o nível doentio que move criminosos dessa laia. E aí eu fico pensando, diante de um delegado experiente, como o delegado Ulisses, qual a expertise e o nível de preparo que tem que ter um policial e todos os policiais para lidar com isso. Porque eu digo nível doentio aqui não para aplacar a culpa do sujeito, e sim para dizer a extensão de até onde vai um cara desse, como esse que matou tantos jovens e abreviou tantas vidas e enlutou tantas famílias e segue preso até hoje. Esse foi o caso da área de segurança, não sendo daqui mais emblemático que eu acompanhei isso. Isso é uma grande preocupação que nós temos na polícia. O nível de estresse psíquico é muito alto. Então, por isso que tem que ter um trabalho muito importante de acompanhamento da saúde ocupacional do policial, que constantemente fica absorvendo essas maldades que criminosos acabam praticando contra pessoas. Então, é um ponto de reflexão muito importante, de preocupação que nós temos que ter com a saúde mental do policial para evitar a ansiedade, evitar a depressão e evitar até questões mais graves que podem ser consequência aí dessa atuação policial. Falando de Criciúma, toda cidade tem seus pontos mais críticos. Em Criciúma isso também existe. Na tua visão, quando a gente fala em segurança pública, qual é as regiões de Criciúma que mais preocupam na questão segurança pública? A gente sabe que temos a Grande Próspera, o Grande Pinheirinho, temos o Rio Maina, o maior distrito do Brasil, com milhares de pessoas vivendo ali. Nesse contexto, na tua visão, qual é a região que mais preocupa em Criciúma no que diz respeito à segurança pública? Veja, delegado, eu olho para 3 regiões e dessas 3, cada qual com a sua característica, eu as entrelaço aqui na mesma preocupação. E eu vou começar com o bairro Renascer. Por quê? O bairro Renascer, ele tem uma característica muito sua de ser um bairro fechado em si mesmo, até pela questão geográfica e pela questão do nível de criminalidade que ali se instalou para agir em outras regiões. Digamos que ali funciona como um certo QG de um segmento que tira proveito, e aí isso tem muito a aliar com situações de centros maiores, onde a criminalidade se instala num bairro que tem ali uma gente honesta, trabalhadora, que serve indiretamente como um escudo daqueles criminosos que se infiltram ali para realizar as suas atividades a partir dali.
E essa gente do povo que está ali vivendo a sua vida normalmente à margem disso, acaba tendo que ou fazer uma vista grossa ou às vezes até colaborar indiretamente de alguma forma para ter a sua sobrevivência, a sua segurança ali. E aí qual é o problema do Renascer? A dificuldade de acesso ali de determinadas políticas públicas. E se essas políticas públicas não chegam antes da polícia, acaba que o Estado, enquanto ente, tem dificuldades, desde a gestão municipal, mais diretamente até as outras instâncias, de ter uma gestão ali. E ali fica como que um universo paralelo em termos de gestão. O Renascer, desse ponto de vista do aparelhamento do lugar. O bairro Pinheirinho, por razões óbvias, e ali existe uma estrutura urbana que, infelizmente, permitiu um enraizar ali de uma estrutura que também facilmente foi, com o passar dos anos, cooptada pela criminalidade. Um dos hábitos que eu peguei, delegado, quando eu cheguei em Criciúma, aconselhado pelo meu amigo e meu colega João Paulo Messer, quando eu cheguei em Criciúma, o João Paulo disse assim: Denis, quer ficar bastante tempo em Criciúma? Quero, João Paulo. Então, tu tens que te informar sobre coisas da raiz histórica da cidade. E aí, fazendo isso, seguindo a dica do João até hoje, eu fui estudar como é que se deu a consolidação do núcleo urbano no entorno dos trilhos na região do bairro Tereza Cristina. E aquilo ali foi resultado de uma política de assentamento da época da construção da Avenida Centenário pelo então prefeito Algemiro Manique Barreto, que teve a melhor das intenções. Só que acabou que o movimento ali feito resultou no que temos hoje. Uma região conflagrada, que tem gente do povo, trabalhadora, que vai e vem todo dia, estudante, enfim, mas tem criminoso que ali também se instalou de uma forma um pouco diferente da do Renascer, porque ali é uma área de circulação maior, não é fim de linha, é meio de linha. E aí eu fecho lembrando uma outra região, lá no outro extremo, já que citasse o Rio Maina, Ulisses, lá numa extremidade do Rio Maina tem uma localidade pequena, abandonada em termos de estrutura urbana, que é o Rio Bonito. Eu conheço aquela região lá, conheço pessoas que moram lá e da mesma forma, populares que estão lá tocando a sua vida, mas que veem no entorno uma instalação de um ramal de criminosos que estão instalados nessas outras duas regiões. Então, da soma desses três lugares, eu cito a necessidade dessa apropriação social, urbana e viária desses espaços pelo gestor público em nível municipal para conseguir implantar sistemas de educação, saúde, infraestrutura, saneamento, enfim, que deem uma estrutura que façam com que a criminalidade fuja dali. Só que amanhã depois, quando ela fugir, aí vem o próximo desafio, delegado, que eu não tenho resposta para ele. Essa turma vai para algum lugar. E aí, começa tudo de novo? Muito interessante. E para você ter uma ideia, quando a gente fala nos anos 90 aqui na cidade de Criciúma, nós tínhamos mais estruturas de polícia do que passamos a ter em 2022. Em 2022, nós tínhamos, então, a primeira delegacia de polícia, que hoje é na Próspera. Tínhamos a segunda delegacia de polícia, que fica aqui no bairro Pinheirinho, no bairro Santa Augusta. A central de plantão e a estrutura da Delegacia da Criança, Adolescente e Proteção à Mulher e ao Idoso. E a Divisão de Investigação Criminal. Na década de 90, nós tínhamos a primeira delegacia de polícia que ficava no centro da cidade. A segunda delegacia é a mesma segunda delegacia do bairro Santa Augusta. A terceira delegacia de polícia ficava na Próspera. A quarta delegacia de polícia ficava no Rio Maina. E nós tínhamos uma estrutura de investigação criminal e tínhamos a Delegacia da Mulher. Então, isso demonstra que a segurança pública ao longo dos anos acabou não evoluindo para acompanhar o crescimento desses bairros. Pelo contrário, acabou refluindo. E agora surgiu, então, a necessidade da ampliação dessas estruturas. E um outro detalhe importante é a cidade que chega a 300 mil habitantes passa a ter uma terceira delegacia de polícia diária. Há um pensamento em se colocar essa delegacia de polícia no bairro Rio Maina para atender aquela estrutura, para atender aquele distrito, aquela comunidade, até porque com a construção da base do SAER, haverá a saída do SAER do bairro Rio Maina, que é uma estrutura de segurança pública que mostra a presença ostensiva da polícia nas ruas, porque há deslocamento de viaturas, então há toda uma estrutura. Então, ao longo dos anos, quando a gente fala nesses grandes bairros e grandes estruturas, ocorreu aí uma diminuição das unidades policiais. Quando a gente fala em segurança pública,
aonde a segurança pública acerta e onde ela erra? E essa é uma pergunta importante, porque é um meio pelo qual a gente vai buscar estruturas para melhorar o que é falho ainda na segurança pública catarinense. É bem interessante e instigante isso. Agora há pouco o delegado falou sobre a saúde do trabalhador da segurança, do ponto de vista mental até mesmo. E quando a gente recebe, na nossa prática profissional, delegado, isso acontece com alguma frequência, eu vou lhe dizer que já aconteceu mais, mas ainda recebemos, vez por outra, reclamações sobre o atendimento. E aí quando as pessoas reclamam do atendimento, reclamam do quê? Ah, mas o plantão não estava lá, não estava aberta a porta, estava fechado porque era um horário X e tal. Ah, mandaram fazer o registro da ocorrência no formato online lá e tal. Ah, não sei se isso vai estar registrado, será que alguém vai ver isso? Esse tipo de situação, por mais simplória que possa parecer, ela é, na verdade, a ponta de lança, observando aqui a atuação da Polícia Civil, entre o atendimento e a comunidade, que é tete a tete ali. Por exemplo, mulher. Outro dia eu ouvi isso de uma mulher. Já tem um tempinho, é bem verdade. Talvez um ano, um pouco menos. Uma mulher, conhecida minha, que me procurou, ela precisou de um determinado atendimento, porque na ocasião o seu então companheiro, depois rompeu o relacionamento, ele havia sido violento com ela numa situação e ela não sabia o que fazer, porque ela disse que nunca tinha passado por isso e nem sabia o que fazer. E aí, na ocasião, ela foi aconselhada, não, vai lá em tal lugar, a delegacia da mulher e tal. Tá. Ela foi lá e no dia seguinte me procurou para relatar o acontecido e disse que esperava mais do atendimento, que não gostou muito do atendimento e tal. Eu disse, olha, tu tem que ver a situação pontual ali, o que estava acontecendo? Estava cheia a delegacia, tinha mais gente ali esperando, te levaram numa outra sala para reservar o atendimento. Obviamente foi uma mulher que te atendeu, enfim. E aí essa cidadã fez algumas ponderações e tal, queria transformar isso num assunto midiático. Eu disse, olha, não cabe, não vai resolver nada. Vamos administrar aqui, vamos conversar com fulano, não vamos dar mídia para isso aqui, porque não vai resolver e vai criar uma situação constrangedora. Ok, mas aí, esse caso, mais um que outro que a gente ouve na rotina, eu penso que, na perspectiva da melhora, talvez falte justamente a força policial encontrar um canal para dizer para as pessoas por que funciona assim o atendimento. E colher das pessoas, numa ouvidoria, algo assim, que seja resolutivo, as sugestões no sentido de melhorar esse acolhimento. Mas aí por que eu puxei a questão da saúde mental? Porque talvez nessa falta da comunicação da polícia com a população e no excesso de trabalho que os policiais têm, e foi o que eu ponderei nessa ocasião para essa minha amiga, talvez falte compreender que aquele policial ali está extremamente sobrecarregado. E aí nós chegamos no começo da explanação que o delegado fazia, e eu fiquei tentando puxar pela memória, e o delegado deve ter isso em mente. Eu ouvi outro dia uma fala do governador Jorginho Melo sobre a queda do efetivo da Polícia Civil dos anos 80 para cá, e eu fiquei horrorizado, porque o acompanhamento não é um crescimento vegetativo, né, delegado? O que a gente tem hoje de efetivo é menos numericamente do que era lá nos anos 80, né, delegado? É isso? São cerca de 600 policiais a menos. Olha só. Não foram realizados concursos no último governo, a partir do governo Jorginho, então se realizou concurso para delegado de polícia, psicólogo policial, e agora está em vias de terminar o concurso para agente e escrivão. E isso gera uma demanda de trabalho muito alta, há um acúmulo de trabalho, e foi uma situação importante essa, porque o que nós criamos e agora isso está refletindo em entregas para as delegacias que mais atendem, ou atendem melhor. Nós tínhamos uma sistemática de valorização e premiação para as delegacias de polícia que mais produziam. A delegacia que mais cumpria mandato de prisão e de busca e apreensão era premiada. Então a gente fez um recorte até 100 mil habitantes, até 200 mil habitantes e mais de 300 mil habitantes. Cada uma dessas 5 delegacias que mais produzem recebem ou viatura, ou computadores de ponta, ou fuzis. E aí, nós verificamos que tem algumas delegacias que não têm esse viés de cumprir mandado de busca e apreensão e de prisão, porque trabalham em uma situação de atendimento ao cidadão, de recebimento daquela situação e de um atendimento humanizado. Então, o que nós criamos? Um sistema de QR Code em que o cidadão, ele, através do seu telefone, aponta para o QR Code e faz uma avaliação da delegacia de polícia. As 15 delegacias de polícia mais bem avaliadas do estado também passaram a receber essa premiação em razão da qualidade do atendimento,
porque a gente entende que tem que se valorizar quem muito trabalha, mas às vezes essas pessoas que muito trabalham, elas não atendem a população, porque estão executando mandados de prisão e prendendo criminosos. Ao passo que há delegacias como as delegacias da mulher, por exemplo, primeiro DP, segundo DP, são estruturas que atendem mais o público e instauram mais procedimentos, mas que não atuam na execução desses mandados de prisão e de busca e apreensão. Então a gente buscou valorizar para mudar essa cultura, para o policial sentir orgulho da sua delegacia de polícia quando ela recebe uma premiação por qualidade no atendimento. E é claro que a valorização do policial com saúde ocupacional, hoje nós temos estruturas aqui que atendem os policiais nessa área, a preocupação, a conscientização a respeito do bom atendimento, eu acho que são necessárias. E a gente sabe, né, na cobertura policial, no passado nós tínhamos muitos conflitos entre a polícia militar e a polícia civil. E nos últimos anos a gente tem observado, Denis, uma melhoria desse relacionamento. Quando a gente fala aqui no delegado André Milanese, que é o delegado regional, e no coronel Mário, que é o responsável pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, e esse trabalho integrado, esse trabalho em conjunto, esse trabalho respeitoso, isso demonstra que a união dos policiais é contra a criminalidade. A polícia ela não pode ficar brigando entre si em torno dos seus quinhões para verificar quem é melhor ou quem é pior. O que tu vislumbra quando tu fala em integração? É importante essa integração entre as instituições? A provocação anterior do delegado foi sobre o que precisa melhorar e o que vai bem. Eu ponderei aqui que entendia da necessidade de melhorar essa comunicação referente à condição da polícia para trabalhar, e o delegado deu uma explicação didática e exemplar aqui. E aí, o aspecto agora colocado, Ulisses, já vem embutido na resposta da questão anterior, quando eu falaria da parte positiva. Eu vejo, desnudado no cotidiano, esse aspecto da aproximação das forças policiais. Porque, de fato, acompanhei em determinados, vários e longos anos o quão danoso até foi para a sociedade quando a gente via uma concorrência que, por vezes, até era nutrida por algumas forças no passado, uma concorrência entre as forças, no entendimento de que A faz aquilo e B faz aquilo e cada qual anda no seu caminho. E aí, no meio disso, eu vou colocar uma perspectiva local de segurança. Eu já tive momentos, delegado, em que defendi com mais ardor forças locais de segurança, como guardas municipais. Já houve momentos que eu refluí na ideia. E, atualmente, eu vejo que centros urbanos como Criciúma não podem fugir da perspectiva de ter uma força local de segurança. E uma das razões do insucesso da Guarda Municipal em Criciúma num passado não muito distante foi justamente a dificuldade de articulação das forças de segurança com outras forças, como a Polícia Militar e a Polícia Civil. A falta dessa articulação fez ruir a Guarda Municipal. Então, só isso já prova o quão danoso é quando a segurança não age compacta. E como vemos hoje a consolidação de um cenário de uma segurança pública agindo compacta, e aí estão os exemplos do comandante Mário, do delegado André e das forças que o cercam, e a gente nota isso no resultado, na rotina, na presença nos diversos lugares, quando há uma ocorrência, o encaminhamento de uma ocorrência, enfim, a gente percebe isso claramente. Eu vejo que isso hoje é o cenário fértil para que voltemos com uma guarda municipal melhor estruturada. E isso é um efeito cascata, porque se isso acontece em termos de consciência de gestão de segurança, em Criciúma e região, eu não tenho dúvida que acontece em Itajaí, em Chapecó, em Joinville, em Curitibanos, em Lages, em Concórdia e assim por diante, em Florianópolis, né? E isso sedimenta o quê? A ideia de que é possível uma guarda municipal eficiente. Eu não vou longe, Tubarão. Tubarão tem uma guarda municipal eficiente. Por quê? Porque lá a Polícia Militar e a Polícia Civil conversam, dialogam, não são rivais. Então penso que a resposta positiva ao momento da segurança que eu vejo em Santa Catarina é essa articulação das forças de segurança. Falando em articulação de força de segurança, vamos aprofundar um pouco mais uma questão. O papel da comunidade. Qual é o papel da comunidade na busca por melhoria de segurança pública? Eu sou extremamente simpático, delegado, à ideia do fortalecimento dos conselhos de segurança pública. Porque quando os CONSEG surgiram, eles foram
por um lado, uma verdadeira revolução na inserção da comunidade na rotina de segurança, mas, por outro lado, também houve ruídos, porque, no princípio, em muitos lugares não se entendia o papel do CONSEG, em outros lugares usaram CONSEGs como trampolins políticos, o que não pode haver. Não é? São coisas distintas. Você está no CONSEG. Quer fazer política? Todo mundo pode e, eu diria mais, deve fazer política ao seu turno, mas da forma certa, no momento certo. Né? Então, quando no passado houve uma certa confusão nesse sentido, os CONSEGs perderam força. Agora eu vejo um reagrupamento dos CONSEGs, e aqui em Criciúma temos bons exemplos disso, pode melhorar ainda, né? Temos mais o que evoluir nesse sentido, mas o Conselho de Segurança Pública é, para mim, a política adequada para fazer o quê? Para chamar a comunidade a ser uma voz ativa, no sentido de chamar a segurança para o que tem que ser chamado. Vou dar um exemplo agora do cotidiano aqui que eu estou acompanhando, do bairro Comerciário aqui em Criciúma, que é uma cidade dentro da cidade, é um bairro compacto, populoso e altamente residencial, uma zona de transição com o comércio do centro, em que há problemas que estão gradualmente ressurgindo ali, com arrombamentos que estão se proliferando, com ataques a carros que estão ali estacionados e o bandido vai lá e leva alguma coisa, arranha e tal, aborda a pessoa que está saindo do carro, enfim. Esse tipo de situação que tinha sido varrida no passado está gradualmente voltando. E quem é que está alertando a polícia disso? A comunidade. Então, a comunidade, delegado, ser empoderada com o fato de ter guaridas sobre a sua região e de ser uma voz ativa. E aí, para mim, entra de novo o CONSEG como poder centralizador disso que deve ser fomentado no sentido de ser essa força de segurança, mas a comunidade ativa, a comunidade apropriada dessa ideia, ela é uma força de segurança paralela às forças de segurança. Então, a sociedade tem que ser estimulada a participar da segurança e não ser alheia a ela. O que falta, então, para a população se envolver mais? Olha, estímulo. Estímulo da seguinte forma. A segurança pública ser tratada como uma política em que o cidadão pode intervir. Porque da mesma forma, delegado, que o pai de aluno, nós somos pais, né? Temos filhos nessa faixa etária que nos trazem essa responsabilidade de saber o que está acontecendo lá na escola, né? E somos pais presentes que queremos saber o que a escola está fazendo, o que não está fazendo, por que o meu filho falou isso, por que ele ouviu aquilo, né? Da mesma forma que as pessoas, em linhas gerais, são provocadas, empoderadas, no sentido de saber o que está acontecendo na educação, na saúde, me parece que falta isso no campo da segurança, que é um fenômeno mais recente, das pessoas se sentirem empoderadas a isso e não apenas reclamar pelo reclamar. Nunca passou uma viatura aqui. Não é só isso, vai além disso. Cabe uma viatura passar na sua rua ou a sua rua é tão tranquila que é melhor que passe na rua de baixo, onde tem mais problemas? Mas você viu um vândalo agindo. Você já comunicou, por exemplo, ao seu vereador que tem um vândalo agindo lá no seu bairro e que esse vândalo pode, prosperando no vandalismo, virar daqui a pouco um assaltante? Você já chamou a atenção de alguém para isso? Então eu penso que estimular as pessoas a terem coragem de fazer isso, né, tendo as suas identidades preservadas, mas entendendo que elas são canais ativos de observação da rotina e que podem fazer essa provocação, aí eu penso que o poder público tem um papel nisso, os poderes políticos têm papel nisso, legislativo, executivo, em nível local, de fazer com que as pessoas que reclamam do buraco da rua, da escola que não tem professor, do posto de saúde sem remédio, também tragam à tona a questão da segurança. E aí volto ao tema que comentei há pouco, se tiver uma guarda municipal, melhor ainda. Acho que a comunidade vai se sentir mais partícipe do processo. É interessante porque em determinados momentos eu observei que estruturas de segurança acabavam olhando o CONSEG e vendo ele como uma espécie de órgão cobrador. Na verdade, o CONSEG é um órgão articulador, é uma estrutura de apoio que vai buscar melhorias das estruturas de segurança, não com relação à polícia, mas em prol da polícia, cobrar dos governantes eleitos por nós melhoria das estruturas. Então, eu acredito que essa interseção, essa união entre os CONSEGs e as polícias faz uma força necessária para que a comunidade política, os parlamentares e as pessoas que atuam no executivo possam ver aquele problema que é real na sociedade e que todos querem a melhoria. A polícia quer aquela melhoria de segurança pública na comunidade. Então, acho que isso é importante nós vermos essa dinâmica como órgãos que se juntam para a melhoria da realidade local.
E aí, quando a gente fala, então, em problemas de segurança, falamos sobre os bairros de Criciúma, falamos sobre a evolução do crime. Uma pergunta que eu te faço. O maior problema de segurança pública seriam as drogas, as armas ou a questão da impunidade? Olha, bela pergunta. A impunidade. Por quê? Porque o sujeito que trafica drogas ou armas, ele o faz de forma mais abundante e ele escala gente para a atividade criminosa dele e ele vai buscar numa determinada comunidade carente, aqueles jovens, aqueles adolescentes que ali estão, ou seja, que não têm uma punição mais severa em cima de si. Ele envolve esses jovens como soldados do crime e dos seus exércitos criminosos de uma forma muito acessível para quem lida com os recursos que ele lida, esse líder da criminalidade, digamos, porque ele tem a certeza da impunidade. E diante da certeza da impunidade é que a drogadição se amplia, é que o tráfico se multiplica, chega em lugares onde em tese não chegaria. Mais cedo a gente fez uma comparação aqui do que era a cidade de Criciúma há 20 anos e do que é hoje, né? A gente vê hoje um tipo tal de influência e um tipo tal de circulação associada a algo criminoso que a gente não via há 20 anos. E isso vale para todo e qualquer centro urbano do nosso tamanho ou até menor que o nosso. Então, delegado, quando nós temos um arcabouço legal que é extremamente frágil, que é extremamente antiquado e que é extremamente escorado em vontades autônomas, o que eu entendo ser a vontade autônoma? A legislação brasileira ela é tão mal amarrada em diversos aspectos da justiça penal, por exemplo, em que um juiz tem a sua interpretação, o outro tem a sua, o outro tem a sua, e aí a gente vê 3, 4 deliberações diferentes sobre o mesmo tipo de caso. Então, enquanto não houver uma reforma nos códigos em nível de Brasil, que seja altamente profunda, trabalhada por técnicos realmente do assunto e atualizadas aos tempos de hoje, e não aos anos 40, 50 ou 60, o crime prosperará em cima da legislação que temos. Então, a legislação que temos, ela é solo fértil ao permitir a impunidade para que esses veios criminosos sejam ampliados, delegado. Muito bom. Segurança pública não é só polícia, segurança pública é presença, é informação, é legislação, é debate e é a busca da informação junto à comunidade que tem que se envolver cada vez mais nas estruturas, fazendo com que a segurança pública chegue em cada bairro. Há uma necessidade dessa integração, desse link entre comunidade, forças de segurança, legisladores, para que cada vez mais nós tenhamos uma sociedade cada vez mais segura. E eu sempre digo, eu era um jovem, uma criança na cidade de Turvo, eu saía da minha casa, que ficava a 1 quilômetro do colégio que eu estudava. Eu ia a pé todos os dias e voltava. Hoje, um pai e uma mãe não têm coragem de deixar o seu filho andar 100 metros com medo que ele seja molestado. Então é importante nós debatermos isso. Hoje, aqui no podcast Ronca Bambu, a gente trouxe uma pessoa que tem uma visão muito importante, não só da cidade de Criciúma, mas do Sul e de Santa Catarina. Denis, obrigado pela parceria. Delegado, que tirando proveito do seu lema e do nome do podcast, que é extremamente oportuno, que o bambu ronque em prol da cidadania, do cidadão, do povo que paga tanto imposto nesse país e que tem como retorno mínimo que espera uma segurança adequada aos tempos atuais, que ela se modernize de cima para baixo a partir de legislações mais adequadas, e uma legislação mais adequada depende de legisladores e vontades alinhadas a isso. Então, aproveitando no gancho dado há pouco, segurança também se faz na política. Ela precisa ser exercida na perspectiva cidadã de fazer uma segurança melhor para todos. Então, que o bambu ronque mais a favor do cidadão. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, compartilhe o episódio Ronca Bambu com o Denis Luciano, porque informação também protege. Busque garantir a sua proteção, busque dicas de segurança e faça com que cada vez mais a nossa sociedade melhore. Aqui não tem conversa mole. Aqui é o Ronca Bambu, buscando levar para a comunidade informações de segurança que possam ser a diferença e fazer a diferença na nossa sociedade.